Então, boa noite a todos. É com grande alegria que nós nos reunimos mais uma semana para mais uma palestra pela nossa casa Seara de Jesus. E hoje, com muito amor e carinho, peço licença para entrar na casa, para estar com vocês nesses minutos para mais uma palestra. Então, a continuação é baseado nos capítulos do livro Opinião Espírita, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, através dos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Então, eu vou falar hoje sobre o capítulo 9. Kátia, na segunda-feira da semana passada, trouxe para nós a informação que os capítulos pares foram trazidos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e os capítulos ímpares vieram através da psicografia de Valdo Vieira. Portanto, hoje é um capítulo de Valdo Vieira. Estar com tudo é o título do capítulo de hoje. Então, estar com tudo. E aí, quando eu peguei esse capítulo para começar falando, para começar estudando sobre ele, eu falei, nossa, estar com tudo. E aí me veio uma situações, na verdade, que nós encontramos na nossa vida, né? Então, às vezes, nós passamos por situações no nosso dia a dia, a gente fala, nossa, hoje eu estou com tudo, hoje eu estou pleno, eu estou satisfeito com tudo, né? Então eu estou cheio de alegria, eu estou cheio de motivação. E aí então a gente vai começar falando sobre esse capítulo e eu trago de início a frase que nós encontramos nesse capítulo. Frequentemente encontramos companheiros de excelente formação moral convictos de que atender à caridade será aceitar tudo e que a paciência deve tudo aguentar. Então ele já começa trazendo para nós uma informação. O capítulo tem como título Estar com Tudo. E aí a primeira frase desse capítulo, ele traz que encontramos companheiros de excelente formação moral, convictos de que atender à caridade será aceitar tudo e de que a paciência deve tudo aguentar. Será mesmo que nós enfrentamos na nossa vida, meus irmãos? E aí nós vamos entrar num momento de reflexão. Será mesmo que durante os nossos dias, todos nós reconhecemos que passamos por infinitas situações, que muitas vezes essas situações nos trazem alegrias, nos trazem momentos de raiva, nos trazem momentos de reflexão, nos trazem uma série de sentimentos. Todos nós sabemos e todos nós reconhecemos que vivemos num planeta de provas e expiações, que o planeta Terra, sendo um planeta de provas e expiações, ele tem as suas dificuldades. E todos nós, quando ligamos a televisão, quando nós participamos da vida em sociedade, nós encontramos todas essas situações que requerem de nós muito equilíbrio, muita paciência. Esse estar com tudo diz para nós, no primeiro momento, um sentimento que habita dentro de nós, né? E ele já começa trazendo o resumo de tudo, né? De tudo que nós vamos ver nesse capítulo, o capítulo já traz como título o final, né? A reflexão final, estar com tudo. E nós vamos então trazendo informações para nós de tudo que nós encontramos para nós chegarmos no final da nossa palestra satisfeitos e plenos. Então ele está dizendo que irmãos que já têm uma capacidade de compreensão dizem que a caridade, ou entendem que a caridade seria aceitar tudo e que a paciência deve tudo aguentar. Mas será mesmo que é isso?
Será que nós temos que compreender que a caridade deve aceitar tudo na vida, que nós temos que ser caridosos em todas as situações da nossa vida? Porque à medida em que eu falo, vocês refletem no que eu estou falando. E tenho certeza que muitos de nós falam: nossa, mas eu passo por algumas situações na minha vida que não sei aonde, não consigo entender aonde que se encaixa essa questão da caridade, que deve tudo aceitar e que a paciência deve tudo aguentar. Então quer dizer que eu tenho que ser caridoso e paciente com todas as situações? E cada um sabe a reflexão que está fazendo nesse momento e reconhece que tem situações que nem sempre é isso que a gente precisa fazer. Então vamos continuando. Ele traz outra informação, uma outra frase desse capítulo, ele traz outra informação para nós. Ele fala que o corpo, a serviço do espírito encarnado, às vezes se nutre com tudo, mas nunca retém tudo. Ele expulsa mecanicamente o que não serve. Então essa frase nos traz subsídios para entender que quando o capítulo fala que é necessário nós termos caridade para com todas as situações e paciência para tudo aguentar, buscando estar com tudo, estar pleno, estar satisfeito, estar contente, ele traz uma outra informação, que nós, como espíritos encarnados, habitantes de um planeta de provas e expiações, nós muitas vezes nos nutrimos de tudo o que há, mas muitas vezes esquecemos de reter aquilo que nos faz realmente bem. E aí então essa informação é muito importante. É muito importante porque nos remete à frase de Paulo, quando diz: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Portanto, nós estamos na vida, nesse planeta, onde nós encontramos muitas dificuldades. Nós ligamos a televisão e vemos notícia, nós ligamos o rádio, ouvimos uma música, mas, segundo a ideia de Paulo, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. O que cabe a nós? Reter, estar em tudo, estar com tudo e reter aquilo que realmente diz respeito a nós, aquilo que realmente aprimora o ser humano. Mas não podemos esquecer que vivemos em sociedade. Então, aprender a fazer essa leitura de todas as situações onde nós nos encontramos, porque elas são úteis para o nosso crescimento. Então, estar com tudo é você participar de tudo, absorver tudo, mas reter apenas aquilo que te faz bem, expulsando, eliminando aquilo que não te cabe, aquilo que te faz mal, aquela música que traz informações ruins, aquela imagem na televisão, aquela notícia, aquele evento, aquela participação. Então tudo eu posso, mas quando eu estiver nos lugares, que eu aprenda a reter aquilo que é positivo, aquilo que faz bem para o meu espírito, porque é para isso que eu estou aqui, para jogar informações para o meu ser espiritual, para que eu seja pleno, para que eu esteja em todos os lugares e absorvendo tudo o que é de melhor. Jesus Cristo, Kátia trouxe na passagem, na palestra dela da semana passada, ela trouxe a figura do Cristo, o irmão, o ser espiritual mais perfeito que esteve encarnado aqui na Terra. Irmão que foi modelo e que é modelo, é o nosso governador do planeta Terra e é o nosso modelo a ser seguido. Ele que nos trouxe infinitos exemplos de como agir em todas as situações. E aí então nós trazemos a forma onde devemos reter tudo, tudo nos é lícito, mas devemos agir com a caridade que foi dita lá no primeiro slide. Agir com a caridade e agir com paciência para tudo aguentar.
E todo o capítulo desse livro, ele traz uma passagem nos 5 ou em um dos 5 livros da codificação. A codificação espírita no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese e no Céu e o Inferno. Então, portanto, esse capítulo traz a passagem do Livro dos Espíritos, contidos na questão 886, onde nós encontramos a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Lá no primeiro capítulo eu trouxe que o homem de moral, ele compreende que através da caridade para tudo suportar e com a paciência para aguentar a tudo, ele então na questão 888, ele traz para nós o que nós deveremos compreender como caridade. E caridade é a benevolência para com todos, benevolência para com todos, beatitude, coração aberto, ampliando e entendendo que cada ser humano no planeta Terra passa pelo seu estágio evolutivo. E que se você já compreendeu algumas coisas e já soube liquidar ou já soube afastar do seu ser algumas coisas que você compreende que te faz mal, tenha benevolência com o próximo para entender que o próximo também está no seu processo evolutivo e que sejamos nós exemplos, assim como Jesus foi exemplo para nós. Então sejamos nós exemplos para a sociedade, para esse irmão que ainda também está no seu processo evolutivo. Então ele fala benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. O perdão das ofensas, porque estando no mundo de provas e expiações, bem sabemos e compreendemos que muitas vezes nos sentimos agredidos por palavras, por atitudes, por reações dos nossos irmãos. Então, caridade é isso tudo, é benevolência, indulgência e perdão da ofensa do nosso próximo. Porque um dia todos nós compreenderemos que tratar mal, que jogar para fora o mal que tem dentro de mim por alguma situação não é o jeito correto. Mas o estar com tudo diz respeito a essa frase. Agir com caridade é também estar com tudo, é estar na vida, é absorver todas as coisas e reter o que foi bom, como já foi falado. Então, vamos trazer o próximo slide. Ele traz aí: devemos tratar, portanto, com benevolência e brandura quantos não pensem por nossa cabeça, não pensem da mesma forma que nós, não compreendem aquilo que eu entendi, porque muitas vezes o que é certo para mim não é certo para o nosso irmão, não é? Cada um é dono do seu livre-arbítrio e o seu livre-arbítrio é formado pela consciência de cada um de nós, por aquilo que cada um de nós entende por certo e errado. Então ele pega e fala que devemos tratar com benevolência e brandura quantos não pensem por nossa cabeça. Entretanto, a pretexto deles ser agradáveis, não se lhes abraçará os preconceitos, os enganos, as inexatidões ou impropriedades. Olha que frase importante que o capítulo nos traz com relação ao nosso trato na nossa vida. Sabemos que devemos estar com tudo, devemos estar em todos os lugares absorvendo todas as informações, retendo aquilo que for bom. É o que nós aprendemos até agora, agindo para com todos com caridade, desculpando aquilo que os irmãos ainda não sabem, perdoando as ofensas, agindo de forma caridosa e branda para com todos os irmãos. Mas não é necessário que nós aceitemos o jeito que não condiz conosco e que vem do nosso próximo. Portanto, nós devemos ser benevolentes, mas não abraçarmos os preconceitos, enganos, inexatidões e impropriedades dos nossos irmãos.
Por isso que nós devemos absorver tudo e reter aquilo que é bom. Nós devemos ser, sim, modelos de caridade, de bom trato para com o próximo, de sermos caridosos e benevolentes, de sermos o homem de bem no planeta Terra. Mas para estar em tudo é necessário que saibamos reter aquilo que nos diz respeito, aquilo que nos engrandece, sendo exemplo a todos os nossos irmãos. O próximo slide, portanto, traz a figura de Paulo de Tarso. Paulo, que foi um irmão que trouxe ensinamentos sobre o cristianismo. Numa outra época em que ele tinha outro conhecimento, ele ia atrás das pessoas que eram os cristãos, que defendiam o Cristo. E por Paulo não conhecer o Cristo, ele defendia as leis de Moisés. Então, portanto, ele defendia o Senhor que ele entendia como correto. E a partir do momento em que ele se deu o direito de conhecer o Cristo, ele ficou encantado, ele ficou cego na estrada de Damasco, e a partir daí nasceu um novo Paulo. Nasceu um novo Paulo porque antes era Saulo, não é? Então, a partir daí ele mudou o seu nome e passou a ser Paulo. E Paulo foi o maior exemplo do cristianismo. Foi o irmão que contribuiu enormemente com essa doutrina trazida pelo Cristo, com esses ensinamentos trazidos pelo Cristo. E Paulo, então, escreveu as cartas, que é um dos capítulos que nós encontramos em um dos livros de André Luiz. E nas cartas de Paulo, ele deixou cartas aos povos, e ele traz essa frase: a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele escreveu essa passagem na carta aos Coríntios, mas também, além dele ter escrito que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, dizendo: abra o seu peito, esteja em tudo, se doe, se dê. Ele pega e fala: mas analise tudo e retenha o que for bom. E aí ele já escreve para outra carta a outro povo, que é os Telanicenses. Então ele pega e fala: a caridade é tudo isso, mas analisa tudo e retém aquilo que cabe a você analisar, não te trazendo prejuízo, não te manchando, não te entristecendo, mas deixando você pleno, deixando você satisfeito com as suas escolhas, com as suas escolhas de homem de bem, que é o que o Evangelho e Jesus Cristo procurou nos trazer. Seja o homem de bem. A caridade, portanto, tudo sofre, de maneira a ser útil, tudo crê para discernir o certo e errado, as minhas escolhas, o meu livre-arbítrio. Então, isso tudo é estar com tudo. A caridade tudo sofre de maneira a ser útil para você, útil ao próximo. Ela tudo crê para discernir o certo e errado, aquilo que eu quero, aquilo que não prejudica ninguém e aquilo que engrandece a mim e ao próximo. Tudo espera de modo a realizar o melhor e tudo suporta a fim de aprender, mas para estar em tudo e tudo aprovar. Então a caridade, ela não é simplesmente você ser caridoso sem olhar, ser caridoso, bata num lado e bata no outro, faça o que você bem entende. Não é isso que a caridade fala para nós, meus irmãos. A caridade é você compreender o próximo, mas também saber se posicionar, saber aonde você vai entrar, que porta você vai escolher entrar, sabendo que lá dentro, passada essa porta, você vai encontrar inúmeras oportunidades, inúmeras situações que muitas vezes não são tão boas, mas que depende de nós saber reter aquilo que nos é bom. Sabendo agir com caridade perante o nosso próximo, mas a caridade não é você entregar tudo aquilo que o próximo precisa, mas é você saber ser exemplo, saber conduzir aquele irmão ao melhor que ele pode dar à sociedade e a ele mesmo. É, portanto, você ser o homem de bem. Ele fala, então, portanto, aqui no final, tudo suporta a fim de aprender, mas
para estar em tudo e tudo aprovar. Então é para que nós saiamos da nossa vida, meus queridos irmãos, dizendo ao final da vida que nós vencemos o mundo. Nós não vencemos no mundo muitas vezes, porque no mundo existe muita dificuldade. Então nós esperamos que ao final de uma tarefa inteira de uma vida, a gente chegue ao final dela e se sinta feliz por ter vencido no mundo. E jamais ter vencido, né, o mundo com as vicissitudes, com as maledicências, com as dificuldades, com a maldade que ainda encontramos nos nossos irmãos. Mas eu vi tudo nesse mundo, eu aproveitei de tudo com sabedoria e com prudência e soube reter aquilo que me engrandeceu como ser humano. Saí pleno da vida. Estive e estou com tudo. E aí então nós terminamos a nossa palestra trazendo o nosso modelo e guia, nosso irmão querido, Jesus Cristo. Ele que sempre tem sido ao longo das existências falado, compreendido, estudado, sentido. Ele que falou que já era a hora dele partir, mas que não nos deixaria órfãos. Jesus que sempre habita, que sempre mora ao nosso lado, que jamais vai deixar que fiquemos órfãos ou que fiquemos sozinhos. Ele nos deixou essa frase: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, é bem verdade. O mundo é repleto de situações que muitas vezes nos endurecem, nos entristecem, mas essa é a forma que nós escolhemos, porque nós não temos que ver esses problemas, essas dificuldades para nos penalizar. São oportunidades que Deus nos dá para que aprendamos, para que nos tornemos pleno, para que estejamos cheios de tudo, retendo aquilo que for bom, aquilo que me cabe aprender. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, tenhamos também, igual o Cristo, tenhamos bom ânimo para estar com tudo, mas fazermos as nossas escolhas. E que cada um de nós escolha fazer o bem, que cada um de nós escolha agir com caridade daquela forma dito ali na questão 886 do Livro dos Espíritos, sendo caridoso, sendo benevolente, perdoando as ofensas dos nossos irmãos, sendo exemplos para uma sociedade de como agir, com o coração em paz, com bom ânimo e tendo Jesus ao nosso caminho. E eu termino então a palestra da noite de hoje, trazendo a informação que ele também nos recomendou: amai uns aos outros, ame o seu próximo, fazendo todo o necessário, agindo com essa caridade, mas com essa caridade prudente, observando tudo e retendo aquilo que é bom. Amai-vos uns aos outros, meus irmãos. Jesus venceu e nós também venceremos com certeza, mas para isso é necessário que nós tenhamos a paciência, analisemos tudo o que nos rodeia, estejamos em todos os lugares, retendo, observando e escolhendo aquilo que é melhor para nós. Eu deixo muita paz a cada um de vocês. Obrigado por terem assistido à palestra da nossa casa. Obrigado por terem ouvido as minhas palavras e que a paz sempre esteja com vocês no ambiente de trabalho, na casa de vocês, a todos os familiares de vocês. Que sejamos e que possamos ser o mais felizes possíveis nessa nossa estadia no planeta Terra. E isso é possível. A felicidade não é deste mundo, mas no planeta Terra nós encontramos todo o necessário para sermos felizes. Vamos, a partir de hoje, não mais ficar triste com as situações difíceis.
Antes, passemos a encarar que as situações difíceis são oportunidades para o nosso crescimento, porque Deus nos ama, Jesus Cristo sempre estará conosco, servindo de modelo e guia para todos nós. Muita paz a todos, até um novo encontro. Muito obrigada.